Começa agora na Onda Digital o programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Muito boa tarde, estamos abrindo o Meio-Dia com Jefferson Coronel desta segunda-feira, direto aqui de Sergipe, o menor estado do país, mas nem por isso deixa de ser muito bonito, mas muito bonito mesmo. Uma cidade, Aracaju, a capital aqui, muito bem planejada, uma cidade bem cuidada. A beira-mar, né, já tem uma grande vantagem, um grande fator que é ser a beira-mar, uma orla à beira-mar muito interessante. Aqui tem muita área de lazer, bares, cafés, restaurantes, muito espaço para caminhada e corrida, campos de esporte, áreas de esporte, de kart, enfim, essa orla aqui de Aracaju, a capital de Sergipe aqui, é um lugar muito bonito, vocês podem ver pelas imagens que nós estamos mostrando. E aqui nós estamos no Lago da Gente Sergipana. Aqui atrás, os personagens que fazem o povo sergipano, né? As tradições representam a cultura do povo sergipano. É um lugar também maravilhoso, né? Uma belíssima praça cultural aqui, está sendo construída aqui perto mais uma pista de corrida e caminhada aqui. Por ser uma cidade que parece planejada, as vias são largas, né? Todas elas, as principais avenidas são duplas, mais de uma pista. Enfim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos começando pela Rede Onda Digital e pelo Meio-Dia com Jefferson Coronel, uma série que pretende mostrar e desvendar o que é a Eneva, essa empresa de energia, de gás que está instalada no Amazonas e que já anunciou um investimento de 5,8 bilhões de reais no estado nos próximos 5 anos. E aqui em Sergipe nós viemos porque a Eneva comprou aqui a maior usina termoelétrica a gás da América Latina, aqui em Aracaju. E nós viemos mostrar essa usina. Por quê? Porque este é o modelo que a Eneva pretende implantar em Silves, no estado do Amazonas. Então nós estamos desvendando a Eneva e os impactos da Eneva na região amazônica, especificamente no estado do Amazonas. Então estamos hoje em Aracaju e daqui a pouco a gente vai estar lá na planta desta usina que a Eneva comprou aqui no estado de Sergipe. Então, Richard, amigos da Rede Onda Digital do Meio-Dia com Jefferson Coronel, daqui a pouquinho a gente volta, vai fazer o intervalo e já volta direto da planta desta usina, que é a maior usina termoelétrica a gás da América Latina, que pertence à Eneva, cujo nome todo mundo com certeza já ouviu pelo menos falar, que está fazendo grandes investimentos aí no estado do Amazonas. A gente volta já aqui no Meio-Dia com Jefferson Coronel. Você está na Onda Digital com Jefferson Coronel no programa Meio-Dia. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época e fica bem atualizado o dia inteiro com notícias. Onda Digital. Quem escuta, sabe. Tchim! Vixe, isso só pode ser gripe ou Covid. Mas nem dá pra saber. Dá sim, bonitinho. Vai logo lá na UBS. Os cuidados contra síndromes gripais não podem parar. Use máscara, álcool em gel e não deixe de tomar as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. Se apresentar sintomas, faça o teste na UBS mais próxima de você. Te previne, Manaus! Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Olá, meu nome é Mariana e eu tenho 25 anos. O meu é Fátima, tenho 64. E sabe o que nós duas temos em comum? Descobrimos que temos câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é causado pelo vírus HPV, transmitido na relação sexual e afeta homens e mulheres. É facilmente detectável através do exame preventivo em mulheres, o Papa Nicolau. Quando descoberto no início, as chances de cura são maiores. Por isso, não deixe para depois. Mulheres de todas as idades que já iniciaram sua vida sexual devem ir à UBS mais próxima e fazer o preventivo. E se você é pai, mãe ou responsável, atenção! Meninas e meninos de 9 a 14 anos devem ser vacinados. Março Lilás, ame-se! Evite o câncer do colo do útero. Governo do Amazonas. Quer ficar bem informado?
Acesse o nosso portal de notícias, redeondadigital.com.br. Os zumbidos incomodam, mas muito pior são os riscos reais causados pelo mosquito. A dengue é uma doença séria que pode matar. Elimine o mosquito, não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje, tampe as caixas d'água, mantenha sua casa limpa e colabore com a limpeza da sua cidade. Proteja você, sua família e seus vizinhos. Governo do Amazonas. Com uma programação variada, música de qualidade, informação com credibilidade a todo momento e um público cativo, a Onda Digital é a rádio que mais cresce em audiência. Por isso é a melhor opção para quem quer ter a sua marca na mente de milhares de pessoas. Quer vender mais ou promover sua marca? Anuncie na Onda Digital. Rádio Onda Digital. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época. E fica bem atualizado o dia inteiro com notícias. Onda Digital. Quem escuta, sabe. Você também. Acesse o YouTube. Rede Onda Digital. Rádio Onda Digital. Quem escuta, sabe. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel. Daqui a pouco a gente vai tentar o contato com o Jefferson, né, que está lá em Sergipe, onde vai trazer mais informações sobre o investimento que a Eneva, né, que é a maior operadora de gás do país, né, que vai fazer lá no estado, ali naquela região. Inclusive a Eneva tem investimentos aqui no Amazonas, mas enquanto a gente tenta o contato com o Jefferson, a gente separou algumas matérias para vocês, inclusive algumas informações sobre a BR-319, que é o assunto que a gente vem tratando aqui no programa, aqui no Meio-Dia com Jefferson Coronel, e também nos outros programas da Rede Onda Digital, né? Por quê? Porque a novidade é que as pontes que desabaram no ano passado serão reconstruídas. E quem traz essas informações é o Lucas Thiago. É isso mesmo, Lucas? É isso mesmo. O Departamento Nacional de Infraestrutura em Transporte informou que vai reerguer as duas pontes sobre o Rio Curuçá e também sobre o Rio Altais-Mirim, ambas na BR-319, nas proximidades do município do Careiro. As duas tiveram suas estruturas aí desabando em setembro de 2022, deixando 3 pessoas mortas e 14 feridos. A primeira ponte que vai ser reconstruída na realidade, será sobre o Rio Curuçá, recebendo um investimento de cerca de 24 milhões. A segunda é sobre o Rio Altais-Mirim, recebendo um investimento de cerca de 18 milhões. A Rio Curuçá tem a previsão de entrega até o final do mês de outubro, e a Altais-Mirim até o final deste ano. Segundo a Lei Orçamentária Anual, tem uma previsão para 2023 de 89 milhões de investimentos em infraestrutura e revitalização da BR-319. E a gente vai continuar, né, acompanhando todos os desdobramentos em torno da situação da BR-319, acompanhar as obras. A gente vai buscar mais informações, inclusive, sobre essa situação. E você pode ficar ligado aqui, porque o dever da Onda Digital é informar você sobre a trafegabilidade, né, e a situação
não só da BR-319, mas de todas as rodovias do estado e também aqui do município, né, dos municípios, as rodovias tanto que estão sob a responsabilidade do governo federal, quanto do governo estadual e prefeituras. Mas vamos lá, né? Uma outra informação aqui é que você sabia que o Brasil é o 6º país onde mais ocorre vazamento de dados na internet? É isso mesmo, nós vamos ver a matéria do Lucas Thiago sobre o assunto e os cuidados que temos de ter para não termos os nossos dados vazados nas redes. Confira. O vazamento de dados ocorre quando os dados confidenciais de uma pessoa ou de uma organização são indevidamente acessados, coletados e divulgados na internet ou repassados a terceiros. Matheus Azevedo é o coordenador dessa empresa de tecnologia da informação e que combate vazamento de dados. Ele esclarece o que é o vazamento de dados e dá dicas como se prevenir para não ter seus dados vazados. A maior linha de segurança sempre é a prevenção dos dados. Então, uma das principais dicas de segurança da informação é você não clicar em qualquer tipo de link na internet. Você sempre está atencioso na fonte da informação, se aquela fonte é oficial, se aquela fonte realmente vem da origem. Em 2022, houve um grande vazamento de dados de mais de 300 mil usuários do Mercado Livre. Vazamento também de 160 mil chaves Pix no Banco Central e o vazamento da empresa Godai, que comprometeu mais de 1 milhão de usuários ativos e inativos do sistema WordPress. O Brasil é o país com a 6ª colocação com mais vazamento de dados do planeta. Só em 2021, de janeiro a novembro, foram 24 milhões e 200 mil perfis brasileiros que tiveram exposição nas suas redes sociais e também exposição em brechas do sistema. Para manter seus dados seguros e também, quando necessário, você precisar de uma manutenção em seu computador ou notebook, procure sempre um profissional da área do TI. A configuração da sua máquina, toda a mão de obra para manter ela funcionando, ela tem que ser especializada. Então, toda essa configuração, todo esse anseio de informação e então, o profissional de tecnologia ele tem que estar envolvido nesse segmento, nesse processo, porque a sua capacitação ali vai dar direcionamento sempre no posicionamento da configuração do equipamento, de onde você utiliza esse equipamento, como utilizar esse equipamento de maneira segura. Então, ele vai te dar esse direcionamento. Você não vai no médico pedir no otorrino um exame de vista, você vai no oftalmologista. A mesma coisa acontece com a área de tecnologia. A população tenta se manter protegida em relação às suas senhas pessoais e toma os cuidados necessários. Eu tento sempre verificar a questão do site, né, se está certo o endereço do site, e também a questão da senha, tento sempre variar, né, cada aplicativo de banco usa diferente a senha, o e-mail também, e é isso. No celular? No celular, no meu caso, eu uso senha diferente mesmo, padrão mesmo, como eu uso nos bancos, né. Questão do e-mail, eu uso também diferente, para cada tipo de aplicativo, por exemplo, de site que eu tenho de algum plano e tudo mais, e é isso. Eu pego o celular e desligo, só isso. Não, pouca senha. A maioria, a primeira senha que eu utilizei quase todas as coisas da minha conta. Em dezembro de 2020, dados de 243 milhões de brasileiros cadastrados no SUS ficaram expostos na internet por falhas de segurança do Ministério da Saúde. Em 2019, a empresa Netshoes concordou em pagar 500 mil de indenização por danos morais, conforme um acordo celebrado com o Ministério Público Federal, após informações de cerca de 2 milhões de clientes terem sido expostas na internet. E essas foram as dicas, inclusive, aí, né, para você se manter seguro nas redes, manter os seus dados, né, seguros. Mas agora a gente vai direto para o Sergipe, né, para o estado do Sergipe, que quem vai falar com a gente é o Jefferson Coronel, que está lá, que vai, inclusive, falar sobre a Eneva, né, mas ele vai dar os detalhes do que ele está fazendo lá. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todo mundo aí na Rede Onda. A gente está aqui, na verdade a gente está na cidade, não é nem de Aracaju, a gente está na grande Aracaju, na metropolitana de Aracaju. A
cidade aqui é Barra dos Coqueiros, é colada, né, em Aracaju, aqui no estado de Sergipe. E aqui a Eneva, que é a empresa de energia e gás que atua aí no Amazonas, que tem já grandes investimentos aí e tem anunciado 5 bilhões e 800 milhões de investimento para os próximos anos, né, a Eneva comprou aqui a maior usina termoelétrica a gás da América Latina, que comprou o ano passado aqui em Sergipe. E por que nós estamos aqui? Porque esse modelo aqui da usina da Eneva, aqui de Sergipe, daqui de Barra dos Coqueiros, né, região metropolitana de Aracaju, que é a capital, esse modelo é um modelo que vai ser levado para Silves, numa planta que eles vão colocar, que eles vão fazer, vão construir, vão instalar lá em Silves, nos próximos 4, 5 anos também. Assim, tudo já está em estudos ambientais. Por exemplo, amanhã vai estar aqui uma equipe do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental, que é o órgão licenciador dessa questão ambiental para implantação de grandes projetos no Amazonas. É o órgão estadual. Então vem um grupo de técnicos do IPAAM amanhã aqui para Barra dos Coqueiros, aqui para Sergipe, para Aracaju. Eles vão conhecer a planta aqui, repito, é o mesmo modelo que vai ser usado em Silves. E a gente veio aqui, a proposta da gente, da Onda, do Meio-Dia, da Onda Digital, desvendar, né, os investimentos, a proposta da Eneva para o estado do Amazonas e os impactos disso, né? Os impactos que a gente diz podem ser negativos ou positivos, na nossa visão, impactos ambientais, e os projetos dela estão todos licenciados, e os impactos objetivamente positivos, que são os impactos de geração de emprego, geração de renda, né? A importância disso para o Amazonas. A gente sempre trabalha com essa ideia. A gente vive um drama aí, que é aquela coisa, somos pendurados na Zona Franca de Manaus, tem que ter alternativas, tem que ter matrizes econômicas, né, para nos tirar dessa dependência, não que vai acabar com a Zona Franca, mas para nos tirar da única dependência do polo industrial de Manaus. E esses grandes investimentos, tipo Eneva, a própria Potássio, que está ali em Altazes, que está lutando, porque ali o licenciamento é federal, licenciamento ambiental, está lutando para se instalar num grande projeto também, audacioso, né, de interesse muito grande do nosso estado aí. Esses projetos é o que, no meu modo de entender e de muita gente, são projetos que podem nos tirar dessa dependência e dar uma outra tonalidade, né, para a economia do Amazonas. Para você ter uma ideia, existe um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que a cada R$1 bilhão investidos em energia e gás, há um potencial de geração de até 15 mil empregos diretos e indiretos. Né? Bom, a Eneva não vai empregar 15 mil pessoas, mas os negócios que são gerados ao redor, né, o estímulo econômico, né, para matrizes, para outras instalações e ao aproveitamento do gás de um modo geral, podem gerar até 15 mil empregos. Então, assim, esse tipo de projeto é importante. Claro, a gente analisando, vendo, discutindo, questionando e a empresa respondendo sobre os impactos, inclusive o IPAAM. É para isso que o IPAAM está aqui amanhã, para conhecer esse modelo. Quem é que está aqui conosco? O jornalista Mário Adolfo, do portal do Mário Adolfo Filho está aqui conosco, o Márcio Lira, que é uma espécie de diretor de relações institucionais local, aí, mais voltado para o Amazonas, que está acompanhando conosco esse projeto. O Márcio Lira é da Eneva, e a gente vai adiantar esse assunto aqui agora. Eu vou perguntar para o Márcio aqui, se está tudo ok para a agenda de amanhã, para o evento de amanhã, são 2 dias aqui com o grupo do IPAAM, se está tudo ok para essa agenda e qual é o roteiro que vai ter aqui, o que vai acontecer nesses 2 dias aqui. Bom, o Márcio, vocês estão vendo aí na fotografia, ele está à tua direita, isso. À minha direita na fotografia, né? À minha esquerda está o Mário Adolfo, que é jornalista, Mário Adolfo Filho, que é do portal do Mário Adolfo. Boa tarde, Márcio. Essa agenda aqui amanhã, ela tem que papel, ela cumpre que papel nesse projeto que é de longo prazo, pelo menos, da Eneva no Amazonas? Boa tarde a todos. Obrigado, Jefferson. Cumpre o seguinte papel. Amanhã vamos estar com 12 técnicos do IPAAM visitando o Hub Sergipe, que é a antiga Celso, que é a maior planta, como você bem frisou, termoelétrica gás da América Latina, e esses técnicos vão analisar
foram inclusive designados por portaria do IPAAM, publicado em Diário Oficial. Eles compõem uma equipe técnica para analisar o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, ambos conhecidos como EIA e RIMA, referentes às atividades de implantação de gasoduto esse que vai atender às demandas da futura usina termoelétrica de Azulão, que a gente tem chamado de Azulão 950. Por que 950? Que são 950 megawatts de energia, que equivale a mais ou menos a atender 1 milhão de residências com essa energia. Então, essa equipe vai estar aqui vendo esse empreendimento, que é o Hub Sergipe, que é um empreendimento, como eu já disse, o maior da América Latina a gás, e que tem similaridades com o projeto que a gente pretende implantar no Amazonas nos próximos 4 anos e meio, que é o TE Azulão 950 em Silves. Bom, agora eu vou passar aqui para o Mário Adolfo Filho, que é jornalista, que também a gente vai participar comigo. A gente não vai... esse momento aqui não é um momento longo, porque o grande evento é amanhã, e a gente vai ter os técnicos do IPAE e outras pessoas, outros diretores, outras pessoas ligadas à Eneva vão estar presentes aqui amanhã para a gente poder conversar mais com eles. Aí vai ter um momento maior amanhã, no programa de amanhã. Boa tarde, Mário Adolfo. Boa tarde, Jefferson. A gente estava conversando aqui com o Márcio anteriormente, né? E esse é um assunto muito complexo, né? Que demanda muitos estudos. Para a população em geral, às vezes fica um pouco complicado de saber o que é feito, qual que é o papel da Eneva, o que a Eneva está fazendo. Então eu queria perguntar do Márcio, como é que está a Eneva hoje no Amazonas? O que a Eneva já faz no Amazonas? Qual que é a estrutura dela no Amazonas e o que ela pretende fazer daqui para frente? O que a população do Amazonas pode enxergar e se beneficiar disso, Márcio? Perfeito. Hoje, nesse exato instante, o gás de Silves, o gás amazônico, é responsável por gerar energia para 70% do estado de Roraima. Roraima era um estado que até começo de 2021 era isolado do ponto de vista energético, continua sendo isolado do ponto de vista energético do resto do Brasil, e dependia muito da energia da Venezuela. Então, por uma questão até de geopolítica, de posicionamento internacional, agora o estado de Roraima usa a energia gerada no Brasil com a usina de Jaguatirica, em Boa Vista, usina essa que usa o gás amazônico saindo do subsolo de Silves. Então esse gás sai de Silves por transporte de caminhão até Boa Vista e lá gerando energia. O que isso acontece? O que isso impacta na vida das pessoas positivamente? Geração de renda, de emprego, o desenvolvimento do PIB das duas cidades, Silves, novos negócios. Você falou bem, não só empregos diretos e indiretos gerados, mas por indução também. Isso eu estou falando, e bem dito pelo Mário, o que acontece hoje. O que acontecerá nos próximos 4, 5 anos? Então, além da geração de milhares de empregos, além do incremento de economia e renda, a gente vai gerar energia. Essa energia vai para o Sistema Nacional, que é um operador nacional do sistema, que é o responsável por, entre aspas, de maneira bem simplista, de distribuir essa energia pelo que a gente chama de grid nacional. Mas veja, de novo, o gás amazônico tirado ali, extraído do subsolo de Silves, responsável por uma segurança energética maior do Brasil inteiro, não apenas da Amazônia. É mais uma evidência de que a gente consegue gerar renda, desenvolvimento e impacto positivo na sociedade amazonense, com um impacto ambiental muito baixo, mesmo esse impacto totalmente mitigado com obrigações nossas ou decisões voluntárias nossas. É mais uma evidência também, pessoal, de que a Amazônia pode sim contribuir com o mundo sem derrubar a floresta. Bom, a gente não vai esgotar o assunto, Richard, da onda, todo mundo que está nos escutando e vendo, né, agora, porque a gente tem amanhã o evento deles aqui, essa vinda da comissão do grupo do IPAAN, que vai ser uma coisa super interessante. Então a gente vai ficar por aqui. Eu estou agradecendo ao Mário Adolfo que está por aqui, né? O portal do Mário Adolfo também está fazendo muita matéria para publicar no portal do Mário Adolfo e as redes sociais dele, Mário Adolfo Filho. As pessoas podem acompanhar por lá, na Rede Onda Digital, nosso portal Rede Onda Digital, canal do YouTube, tudo. Todo esse material vai sair daqui e a gente vai ficar mandando conteúdo. Eu já falei no vídeo que vocês viram aí no começo sobre a cidade de Aracaju, uma cidade que causou uma ótima impressão em todos nós, curiosamente do aeroporto até o hotel que a gente está. Nós somos em 4, né? O Adriano que está aqui conosco, que é o cinegrafista, o repórter cinematográfico que está aqui. A gente veio 2 por um caminho num táxi, outros 2 por outro caminho pela beira-mar ali. Então a gente teve uma ideia, juntou tudo, teve uma ideia muito legal da cidade aqui, uma cidade limpa, de bons jardins,
né? Ali na orla, eu sinceramente, 15 quilômetros de orla, né? O Maradolfo está me dizendo, 15 quilômetros de orla com vários aparelhos para a população. Não é tudo lotado, não é aquele negócio entupido de gente, mas as pessoas frequentam lá, tem muito aparelho muito bar, cafeteria, vários restaurantes, tem churrascarias, tem lugares para frutos do mar, claro que aqui, a beira-mar aqui, aparelhos de esporte, quadras, tem um cartódromo, não sei se você viu mais lá para frente, tem um cartódromo bem grande, com um palco grande lá, para uma espécie de uma arquibancada, né? Enfim, é uma cidade muito agradável, claro, aquela brisa do mar ajuda muito à noite, e essa é a Aracaju que a gente está vendo. Então, essas imagens eu mandei, e vocês devem ter visto no vídeo que a gente exibiu no começo do programa que eu fiz lá na beira-mar, tá bom? A gente vai ficar por aqui e amanhã a gente volta com toda a comitiva aqui, vendo, fazendo essa espécie de diagnóstico, acompanhando esse diagnóstico, vamos dizer assim, que o IPAAN vem fazer aqui, deste modelo de usina termoelétrica a gás, para o projeto poder ser levado algo muito parecido, né, se não igual, aí para o estado do Amazonas, para a cidade de Silves. Márcio, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Amanhã a gente conversa mais. Uma boa tarde para vocês. Mário Adolfo. Obrigado, pessoal. Vamos acompanhar aqui amanhã a visita do IPAAN e aí a gente volta com mais novidades, né? Tá bom. Meu obrigado ali pro Adriano, certo, Adriano? Tá tudo em paz, né? Boas imagens, né? Tá bom, Richard? A gente fica por aqui, amanhã a gente volta. A gente teve um problema para botar a imagem daqui ao vivo, porque eles têm um sistema de segurança muito rígido aqui, né? Com relação a firewall, com relação à proteção de dados aqui para circulação. Então, eles precisam de um tempinho para poder colocar aberta a internet para nós aqui, que é muito boa, para a gente poder operar com imagem e tudo. Isso a gente vai fazer a partir de amanhã com absoluta tranquilidade. Um abraço a todo mundo aí. Então tá bom, Jefferson, amanhã a gente volta a se falar sobre as novidades aí desse investimento que a Eneva vai fazer aí na região, né? Agora a gente vai mudar de assunto e a gente vai falar sobre política, né? Porque durante o final de semana a política amazonense veio com algumas novidades, entre as quais está aqui o deputado federal Capitão Alberto Neto assumiu o diretório municipal do Partido Liberal, PL, né? O deputado federal Capitão Alberto Neto foi anunciado como novo presidente do Diretório Nacional do Partido Liberal. O anúncio foi feito na manhã de sábado, durante cerimônia de posse realizada no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Após os resultados das eleições de 2022, o Partido Liberal se tornou o maior partido do Congresso Nacional, com um número expressivo de 99 deputados federais e 14 senadores da República, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos no Congresso Nacional. Agora, os diretórios municipais se organizam para disputar as eleições municipais. Comandado por Alfredo Nascimento, o comando municipal passou por mudanças. O deputado federal Capitão Alberto Neto tomou posse, né, como presidente do diretório municipal, como a gente já havia anunciado. A deputada estadual Débora Menezes como presidente do PL Mulher. E a segunda vice-presidência estadual ficará no comando do Coronel Menezes. Abre aspas, a palavra é de ordem e união. Nós precisamos organizar o nosso partido para chegar muito forte nas próximas eleições. A política é feita de pessoas e quem entra na política tem a missão de cuidar dos mais necessitados. Fecha aspas, disse o capitão Alberto Neto. Sobre o compromisso com o partido, Alberto Neto destacou que a missão é organizar o partido e fortalecer o PL para as eleições municipais. Abre aspas, ele recebia essa missão e, como bom militar, missão dada é missão cumprida. Vamos organizar o partido, vamos aumentar o número de filiações, chamar os possíveis candidatos para esse pleito e fortalecer a direita em Manaus. O presidente Bolsonaro teve 60% dos votos em Manaus e essas pessoas que votaram nele precisam ser bem representadas. Vamos buscar bons representantes e assim nos tornaremos fortes para representar bem o povo de Manaus. Fecha aspas. Agora a gente vai dar a composição aqui completa, né? Presidente municipal é o capitão Alberto Neto, presidente PL Mulher Débora Menezes, segundo vice-presidente estadual Coronel Menezes, né? E já que a gente está falando de PL, né? A Michele Bolsonaro voltará ao Brasil na terça-feira, também para o evento do PL, né? Foi informado pelo PL neste sábado, no último sábado, no caso,
que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai retornar ao Brasil para assumir o cargo de presidente do PL Mulher. Ela viajou para os Estados Unidos para se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na Flórida, né? Ela chegou lá no último dia 14. O evento está agendado para a próxima terça-feira, dia 21, em Brasília. A presença da ex-primeira-dama está confirmada e o PL investe no nome de Michele como uma possível candidata ao cargo público em 2026 e está preparando um grande evento com diversos quadros do partido na terça. Não há confirmação da data que a ex-primeira-dama irá desembarcar aqui no Brasil. A expectativa é de que ela esteja no país a partir de hoje. Então a gente vai aguardar a gente vai acompanhar, né? E aguardar a chegada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao país para acompanhar aí toda essa situação. Outro assunto que a gente destacou aqui hoje aqui na Rede Onda Digital, inclusive, foi a CPI da meu Deus, falhou aqui. Da Águas de Manaus, né? O vereador Diego Afonso foi o convidado de hoje do Fiscaliza Geral. Na entrevista, o assunto abordado foi a CPI da Águas de Manaus dentro da Câmara Municipal de Manaus. Afonso é o presidente da comissão que vai investigar a concessionária de água e falou sobre o racha que se percebe entre os vereadores a respeito da CPI. Abre aspas, ele afirmou que esses sinais ficaram claros na última sessão quando o presidente pautou a CPI e alguns vereadores, não surpreendentemente aqueles que não assinaram o pedido de CPI, tentaram obstruir ou colocar em xeque esse instrumento que é deles mesmos. Me causa estranheza isso. Isso acaba respingando na prefeitura porque líderes e vice-líderes da prefeitura são os que têm tentado obstruir ou dado sinais claros de obstrução. Isso só pode ter o aval do prefeito. Hoje, o prefeito possui 5 líderes ou vice-líderes dentro da casa e precisamos ficar atentos para conduzir o processo com responsabilidade. Na semana passada, em entrevista à Onda Digital, o vereador Elan Alencar do PROS demonstrou ceticismo com relação aos trabalhos da CPI. A fala do vereador foi rebatida pelo colega Marcelo Serafim, que a chamou de declaração infeliz. O episódio deixou clara a divisão entre os vereadores e os embates que poderão ser esperados durante os trabalhos da CPI. Né? A gente, inclusive, também falou com o Diego Afonso, o vereador Diego Afonso, na semana passada 2 vezes, na segunda e na quinta-feira, onde ele também deu detalhes sobre a CPI da Águas de Manaus. Né? A gente convidou a Águas de Manaus para vir aqui ao programa para esclarecer, para justificar todas as supostas irregularidades, né? As supostas... o tratamento, o que envolve isso, na verdade, né? Alguns vereadores têm sido debatido a cobrança da taxa de esgoto na cidade em locais onde não há o serviço. Então, esse é um dos pontos que a CPI pretende tratar. Então, assim, a gente convidou a Águas de Manaus para vir ao programa para esclarecer tais fatos, né? Falar sobre o que está acontecendo na cidade, porque, inclusive, muita gente tem reclamado do preço da conta de água aqui em Manaus. Então, isso também é um fator que tem sido levado em consideração, que vai ser levado em consideração na CPI e que a gente pretende ouvir a Águas de Manaus aqui no programa em relação a essas situações, né? A gente fica o convite novamente e a gente fica no aguardo de um posicionamento da concessionária. Mas, por enquanto, é isso. A gente vai para um comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Meio-Dia com Jefferson Coronel, com o Ivanildo Pereira, que vem aqui dar mais informações para você sobre os últimos acontecimentos aqui de Manaus, aqui do estado, do Brasil e do mundo. Então fique ligado que o Meio-Dia com Jefferson Coronel volta já já. Você está na Onda Digital com Jefferson Coronel no programa Meio-Dia. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época e fica bem atualizado o dia inteiro com notícias. Onda Digital. Quem escuta, sabe. Tchim! Vixe, isso só pode ser gripe ou Covid. Mas nem dá pra saber. Dá sim, bonitinho. Vai logo lá na UBS.
Os cuidados contra síndromes gripais não podem parar. Use máscara, álcool em gel e não deixe de tomar as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. Se apresentar sintomas, faça o teste na UBS mais próxima de você. Te previne, Manaus! Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Olá, meu nome é Mariana e eu tenho 25 anos. O meu é Fátima, tenho 64. E sabe o que nós duas temos em comum? Descobrimos que temos câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é causado pelo vírus HPV, transmitido na relação sexual e afeta homens e mulheres. É facilmente detectável através do exame preventivo em mulheres, o Papa Nicolau. Quando descoberto no início, as chances de cura são maiores. Por isso, não deixe para depois. Mulheres de todas as idades que já iniciaram sua vida sexual devem ir à UBS mais próxima e fazer o preventivo. E se você é pai, mãe ou responsável, atenção! Meninas e meninos de 9 a 14 anos devem ser vacinados. Março Lilás, ame-se! Evite o câncer do colo do útero. Governo do Amazonas. Quer ficar bem informado? Acesse o nosso portal de notícias, redeondadigital.com.br. Os zumbidos incomodam, mas muito pior são os riscos reais causados pelo mosquito. A dengue é uma doença séria que pode matar. Elimine o mosquito, não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje, tampe as caixas d'água, mantenha sua casa limpa e colabore com a limpeza da sua cidade. Proteja você, sua família e seus vizinhos. Governo do Amazonas. Com uma programação variada, música de qualidade, informação com credibilidade a todo momento e um público cativo, a Onda Digital é a rádio que mais cresce em audiência. Por isso é a melhor opção para quem quer ter a sua marca na mente de milhares de pessoas. Quer vender mais ou promover sua marca? Anuncie na Onda Digital. Rádio Onda Digital. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época. E fica bem atualizado o dia inteiro com notícias. Onda Digital. Quem escuta, sabe. Você também. Acesse o YouTube. Rede Onda Digital. Rádio Onda Digital. Quem escuta, sabe. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel e agora a gente vai falar sobre emprego, né? Porque o emprego aqui no Amazonas tem crescido. Inclusive no turismo, que é o foco dessa matéria que a gente vai exibir já, né? O turismo passou por um grande problema nos últimos 2 anos por conta da pandemia. Muitas empresas de turismo fecharam as portas, muitos empregos foram afetados por conta da pandemia, né? Mas parece que o Brasil e o Amazonas estão de volta, né, aos planos de quem pretende viajar. Isso acaba refletindo no emprego. A gente vai conferir os dados aqui por quê? Porque o número de empregos aumentou 17% em 2022 em relação a 2020. Então a gente vai conferir essa matéria aí e vamos ver aí como é que foi o desempenho do turismo e do emprego aqui no Amazonas. É isso mesmo, o estado do Amazonas teve um crescimento de 19,5% no ano de 2022, em comparação ao ano de 2020, no que se diz respeito ao emprego no setor de turismo.
Essa informação é da Amazonas Tour, que também faz a comparativo de 2021 para 2022. Só em 2022 teve cerca de 9,5% de aumento de emprego, isso representando 3 mil funcionários nos setores principais, como restaurantes, hospedagens e também agências de turismo. O presidente da Amazonas Tour, Gustavo Sampaio, fala melhor sobre o assunto. Eu acho que está muito claro, a gente sempre faz esse paralelo entre a Zona Franca e demais matrizes econômicas alternativas, né, a esse formato. Então, tendo hoje o turismo com 33 mil postos de emprego formais, diretos e indiretos, ligados ao segmento do turismo, enquanto a Zona Franca tem 100 mil postos ligados diretamente a esse modelo, acho que está muito claro a ideia do governo do Wilson Lima de transformar realmente o turismo em uma matriz econômica alternativa à Zona Franca, fortalecendo aqui no estado do Amazonas esse segmento. O ano de 2022 encerrou para o turismo com 33 mil funcionários no setor, representando aí cerca de quase 30% de aumento e também, principalmente, nos setores de hospedagem com 44%, setor de agências de turismo com 11% e também os restaurantes com 24%. Lembrando que a capital amazonense já foi citada pela revista internacional The New York Times como um dos melhores lugares para se visitar no ano de 2023. Que bacana, né? Que bacana mesmo que a economia tá reagindo, que a pandemia tá perdendo a força, né? Porque embora a gente diga, a gente vive em momento de pandemia, né? Mas é bom a gente ficar atento, se vacinar e buscar melhorias e alternativas econômicas para o estado também. E o turismo é uma excelente alternativa de desenvolvimento aqui para o estado. São 33 mil postos de trabalho, exatamente 33.126, né? Que trabalham com o turismo de forma direta e indireta, ou seja, o comércio é beneficiado, as agências de turismo são beneficiadas, os guias de turismo são beneficiados. Então é muito importante, né, esse investimento, essa atenção que o setor de turismo merece, que seja dada também, né? Agora a gente vai para uma notícia aqui que aconteceu no final de semana? No final de semana, uma ação de coletas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos foi realizada aqui em Manaus, né? Vamos conferir como o descarte e a coleta correta desses itens ocorreu. A Vanessa Goldin traz as informações. Foi um dia inteiro de dedicação para conscientizar a população sobre o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo. A iniciativa funcionou em sistema drive-thru e teve como ponto de coleta o Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Vigílio Filho, no Japim. Na verdade, o principal objetivo dessa ação é a gente conscientizar a população, né? Então, como a gente faz uma grande movimentação de comunicação anterior no local, enfim, a ideia é as pessoas virem, a gente dá informação para elas. Então, o primeiro objetivo é conscientizar, trazer educação ambiental. E aí, assim, o descarte acaba sendo uma consequência disso, né? Mas a gente sabe que não é o maior volume que a gente tem dos canais que a gente recebe eletroeletrônico. Muitos moradores do bairro e áreas próximas aproveitaram o sábado para fazer o descarte correto dos resíduos sem poluir o meio ambiente. A gente fica com os eletrodomésticos em casa sem conseguir descartar, né? Quando aparece uma coleta assim perto de casa, a gente aproveita. Já trouxe várias coisas assim de computador, os joguinhos dos meus netos que não servem mais, mouse, essas coisas. Eu trouxe uma sacolinha. Felipe trabalha na área dos eletrônicos. Ele sabe da importância de dar o destino adequado aos produtos. Eu trouxe pelo menos como descarte, como pelo menos fone, notebook, componente de computador mesmo em si, que muitas vezes quem é técnico pelo menos de informática, que praticamente faz algum tipo de serviço mesmo, a gente deixa muitas coisas acumuladas dentro das nossas casas, né? E ele já saiu com a muda de boldo nas mãos. Cada pessoa que fez seu descarte ganhou o presente como incentivo.
Bacana, né? Muito bom a gente ficar atento a essas ações, né? E descartar eletrodomésticos, eletroeletrônicos, essas coisas que a gente não usa mais de forma correta, né? O meio ambiente, inclusive, agradece. E já que a gente está falando mais ou menos dessa questão de meio ambiente, você sabia que hoje, 20 de março, é comemorado o Dia Mundial Sem Carne? É isso mesmo, a gente tem uma matéria aqui para você sobre essa data, né? Vamos ver. O vegetarianismo pode ser difícil para quem sempre foi acostumado a comer produtos de origem animal, mas é uma dieta muito benéfica para a saúde e o meio ambiente. De acordo com a Sociedade Vegetariana, a produção de carnes representa uma parcela significativa das emissões de gases de estufa no planeta e contribui para o desperdício de água e desmatamento. Sem o consumo de proteína animal por dia, 11 quilos de gás carbônico deixaria de ser liberado na atmosfera, 60 litros de água seriam economizados e 24 mil metros quadrados de terra seriam poupados. Esta especialista explica que se a carne vermelha for consumida em excesso, pode trazer sérios riscos à saúde. A carne, assim como qualquer outro alimento, consumido em excesso pode estar causando problema cardiovascular, né? Muita gordura no sangue e também pode ser um dos causadores dos cânceres, então ter muito cuidado com esse excesso. Também para mulheres que cuidam muito da pele, ela também deixa muitas marquinhas na pele pela quantidade de gordura que ela tem, que causam acne, causam alguns excessos assim, e aquela gordurinha localizada que geralmente a pessoa não consegue quebrar. Ela muitas vezes é uma gordura de origem visceral. Há quem não consiga deixar de comer a proteína, mas já tenta balancear os dias da alimentação. Como eu tô focando mais na minha saúde, eu tô deixando para comer carne vermelha só final de semana. Semana eu tô comendo só carne branca, que é frango. E se você quer dar os primeiros passos para deixar o consumo de carne, querem dar dicas de substituição da proteína por outros alimentos que também possuem o mesmo valor nutricional. Se eu quero fazer apenas a substituição em alguns dias da semana, existe a possibilidade, caso a pessoa não queira tirar de vez a carne ou não consiga. Então ela pode estar substituindo pelo ovo, pelo grão de bico, pela ervilha, pela vargem, tá? Tem soja também no mercado, já tem tipo de carne vendendo também nessa parte de congelados do supermercado que são de fontes vegetais. Então assim, eu posso encontrar várias substituições no dia, fazer um quiche de ervilha, fazer um omelete com grãos. Então assim, eu consigo fazer muita coisa diferente. Aos 55 anos e preocupada com a saúde, Inês pratica musculação. Mas, além da atividade física, ela sabe que é fundamental ter uma boa alimentação. Sempre eu como a carne branca, né, que é o frango, o ovo. Aí, em vez em quando, quando dá vontade, né, de comer a carne vermelha, assim, eu como, mas é difícil, entendeu? De comer a carne de vermelha, mas em vez em quando dá vontade de comer, eu como, entendeu? Mas eu tenho uma alimentação saudável. Entendeu? Eu tenho 55 anos, não é à toa que eu tô com esse corpício. É porque eu tenho uma alimentação balanceada, entendeu? E para quem realmente quer se tornar vegano ou vegetariano, essas orientações são primordiais para que não haja desnutrição no corpo. Agora, se eu quero mudar a minha rotina alimentar, se eu quero ali trocar a minha dieta, quero ser vegetariano ou vegano, primeiro eu preciso de um auxílio de um profissional que vai saber exatamente calcular um cardápio que não vai me faltar nenhum nutriente, para não haver a desnutrição. Então, ele vai estipular ali um cardápio e eu vou fazer um desmame. O que é esse desmame? Devagarzinho, introduzindo ali, fazendo as trocas, as substituições, até que eu consiga ver ali na minha rotina que todos os momentos, todas as 6 refeições do dia, eu estou introduzindo proteínas que não são de fontes de animais, tá? Então, assim, eu consigo fazer isso tranquilamente, mas eu preciso desse suporte porque ele é fundamental para que eu me torne aí um vegetariano ou um vegano.
E aí, é isso aí. Vocês conseguem viver sem carne? Olha, eu acho que é meio difícil pra mim. Ultimamente tenho feito uma dieta de carne, mas não é por questão de saúde, é por questão que carne tá cara pra caramba, né? Então a gente tem que buscar outras alternativas. E essa, inclusive, o preço da carne é uma boa desculpa para você começar a procurar alternativas para se substituir o alimento por outros alimentos, a carne por outros alimentos, né? Mas vamos lá, vamos mudar de assunto aqui agora, porque nesse período de chuva muita gente está gripada aqui no Amazonas, aqui em Manaus principalmente, e para prevenir a gripe, o governo do estado vai antecipar a imunização contra a influenza. Confira. O governador Wilson Lima anunciou na quinta-feira o recebimento de mais de 1 milhão de doses da vacina contra a gripe, o que permitirá iniciar no Amazonas a campanha de vacinação contra a influenza 2023, com um mês de antecedência em relação ao restante de todo o Brasil. A campanha nacional de imunização contra a gripe ocorre geralmente na segunda quinzena do mês de abril. No entanto, no Amazonas, como enfatizou o governador, antecipar a vacinação é mais uma forma de prevenir toda a população amazonense da exposição ao vírus da gripe, neste período chuvoso no estado e em toda a região. O público-alvo da vacina será crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente. Também estarão entre as prioridades de vacinação profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas de ajuda médica. Assim que a vacinação tiver a data para divulgação, é necessário que você compareça a um posto mais próximo de sua casa, uma unidade básica de saúde. Vale lembrar que todas essas unidades estão com os endereços disponíveis no site da Censa Manaus, onde você pode também conferir através das redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde. E vamos continuar no assunto de saúde, né? Porque o presidente Lula, do PT, relançou, na verdade, né? Hoje, o programa Mais Médicos, com um novo formato, priorizando médicos brasileiros que tenham financiado os estudos pelo FIES. A intenção é blindar o novo programa de críticas pelo volume de profissionais estrangeiros. Abre aspas, o Mais Médicos está voltando com um cuidado muito grande. Queremos que todos os médicos que vão se inscrever sejam brasileiros. Esse é um esforço da nossa ministra. Esse é um esforço do edital, explicou o presidente Lula no evento desta segunda-feira. Caso não seja possível completar todas as carências com profissionais que estudaram no Brasil, o programa permitirá, então, a contratação de quem é brasileiro, mas se formou fora do país. Na mesma leva, explicou Lula, estrangeiros que já trabalharam no Brasil também poderão participar. Só então é que profissionais estrangeiros que nunca estudaram ou trabalharam no Brasil terão acesso às vagas disponíveis. Apesar do esforço em priorizar médicos brasileiros, Lula destacou que não terá qualquer receio em chegar até a última etapa e trazer profissionais estrangeiros. Para atender a necessidade nacional, é estimado 28 mil médicos. Atualmente, são 13 mil profissionais já atuando e 5 mil vagas ociosas. O foco, destacou Lula, é completar esse espaço e oferecer mais 10 mil vagas para acesso à saúde em todos os municípios, em especial nas pequenas cidades do interior do país. O presidente disse que o que importa não é saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Ao todo, para cumprir este objetivo, o governo federal irá investir cerca de 712 milhões de reais que serão usados principalmente para as 5 mil vagas ociosas. Pelo edital, as outras 10 mil vagas serão preenchidas com recursos municipais no segundo semestre deste ano.
Neste caso, o governo federal apenas fará a seleção dos profissionais. Sobre os recursos que serão usados na contratação dos profissionais, Lula rebateu as críticas que rotulam o pagamento como gasto. Defendeu que o tema seja tratado como investimento. A saúde não pode ser refém do teto de gastos, juros altos ou cortes orçamentários em nome de um equilíbrio fiscal que não leva a conta o bem mais precioso que existe, que é a vida humana, disse o presidente. O Brasil é especialista nisso. Toda vez que aparece uma discussão sobre um avanço social, aparece alguém para dizer: mas isso é um gasto, não tem como gastar. Os nomes precisam mudar. O que é custo, o que é gasto e o que é investimento. Então tem que mudar nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar, disse o presidente Lula. Ainda de acordo com o edital do novo programa, o contrato firmado com os médicos será um pouco mais longo do que o habitual. 4 anos prorrogáveis pelo mesmo período em caso de necessidade, né? A gente vai acompanhar aqui, e essas e outras informações você encontra no redeondadigital.com.br. A gente vai para o comercial e daqui a pouco a gente volta com o Leanderson Lima, porque parece que nesse final de semana tiveram muitos jogos aí, e o Leanderson vai atualizar a gente sobre quem ganhou, quem perdeu, quem segue na disputa e quem levou a melhor. Fique ligado que a gente volta já já com mais Meio-Dia com Jefferson Coronel. Meio-Dia com Jefferson Coronel. É jornalismo. Aqui na FM Onda Digital. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época. E fica bem atualizado o dia inteiro com notícias. Onda Digital. Quem escuta, sabe. Tchim! Vixe, isso só pode ser gripe ou Covid. É, mas nem dá pra saber. Dá sim, bonitinho. Vai logo lá na UBS. Os cuidados contra síndromes gripais não podem parar. Use máscara, álcool em gel e não deixe de tomar as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. Se apresentar sintomas, faça o teste na UBS mais próxima de você. Te previne, Manaus! Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Rádio Onda Digital. Quem escuta sabe. Olá, meu nome é Mariana e eu tenho 25 anos. O meu é Fátima, tenho 64. E sabe o que nós duas temos em comum? Descobrimos que temos câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é causado pelo vírus HPV, transmitido na relação sexual e afeta homens e mulheres. É facilmente detectável através do exame preventivo em mulheres, o Papa Nicolau. Quando descoberto no início, as chances de cura são maiores. Por isso, não deixe para depois. Mulheres de todas as idades que já iniciaram sua vida sexual devem ir à UBS mais próxima e fazer o preventivo. E se você é pai, mãe ou responsável, atenção! Meninas e meninos de 9 a 14 anos devem ser vacinados. Março Lilás, ame-se! Evite o câncer do colo do útero. Governo do Amazonas. Menino, olha o tanto de perguntas sobre o SNC. Olha, se acalma. Vou responder todas agora mesmo. Com o SNC, eu vou poder acompanhar meu consumo, mas é claro, vai ter um display de leitura para você acompanhar em tempo real e na sua casa. O SNC vai aumentar meu consumo? Jamais. Isso é sentimento. E a instalação vai sair do bolso de quem? Olha, não se preocupa. A Amazonas Energia vai arcar com todos os custos. Top, né? Com o SNC é só benefícios para você. Amazonas Energia. 24 horas com você. Já acessou as nossas redes sociais hoje? Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Anota aí, @Rede Onda Digital e curta sem moderação. Saiu na Onda Digital. Michele Bolsonaro voltará ao Brasil nesta terça-feira. Quer saber mais? Acesse o portal da redeondadigital.com.br. Os zumbidos incomodam, mas muito pior são os riscos reais causados pelo mosquito. A dengue é uma doença séria que pode matar. Elimine o mosquito, não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje, tampe as caixas d'água, mantenha sua casa limpa e colabore com a limpeza da sua cidade. Proteja você, sua família e seus vizinhos. Governo do Amazonas.
Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época. E fica bem atualizado o dia inteiro com notícias. Onda Digital. Quem escuta, sabe. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel e agora, conforme o prometido, né, agora há pouco, a gente vai falar com o Ivanildo, ou com o Ivanildo Pereira não, com o Leanderson. Só um momentinho aqui, você pode baixar um pouco o som pra mim, por favor? Que BG. Agora a gente vai falar com o Leanderson Lima, a gente vai falar sobre esporte, né, porque aconteceram muitos jogos desse final de semana, vamos ver quem venceu, quem perdeu, quem segue na disputa, quais são os próximos passos. Quem vai dar essas informações pra gente é o nosso amigo e parceiraço e craque Leanderson Lima. Leanderson, boa tarde. Boa tarde, Richard. Ótima segunda-feira para você e para toda a nossa audiência espalhada aqui por Manaus e o Amazonas. Principalmente para você, né, que vai tirar uns dias de folga aí, né, que eu tô sabendo. Por isso que você estava intimado a falar com a gente hoje. É verdade. Tô me preparando aí. Na verdade, não é bem uma folga, né? Na verdade, a gente vai para uma missão de trabalho aí, mas semana que vem a gente volta. Mas o importante, Richard, é o seguinte: é porque temos definidos os semifinalistas do nosso campeonato amazonense. 3 jogos no sábado, 1 jogo ontem, é isso? Isso, a gente teve aí ontem o último jogo, uma vitória magra, porém muito importante para o Manauara, que venceu o Rio Negro e se garantiu na semifinal do campeonato. A gente teve uma derrota com sabor de vitória, que foi no sábado, quando o Manaus venceu o Nacional Futebol Clube por 1-0, mas esse placar não foi suficiente para reverter o 3-1 do jogo de ida, e sendo assim, pela primeira vez, Richard, em 7 anos, o Manaus está fora da final do campeonato amazonense. Desde 2017, a gente teve aí uma sequência de Manaus Futebol Clube na final do campeonato. Ele conquistou, aliás, 6 finais consecutivas, ele venceu 5. Só perdeu a final do ano de 2020, que foi aquele campeonato refeito por conta da Covid. Fizeram uma edição tiro curto e o Peñarol acabou vencendo. Então, é uma quebra realmente num domínio que vinha acontecendo aí nos últimos anos do Manaus Futebol Clube, que esse ano aí não estará na final e, por conta disso também, não estará na Copa do Brasil. Esse sim, talvez o grande prejuízo também do Manaus, porque vai começar o ano que vem com menos R$740 mil no caixa, que é o prêmio que se ganha por participar da Copa do Brasil. Inclusive desculpa te interromper, mas inclusive teve perda de pênalti nesse jogo, não foi isso? Foi um jogo assim, foi muito enigmático, porque o Manaus teve com a vaga na mão. Estava vencendo de 1-0, aí teve um pênalti marcado pelo Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, o árbitro da partida. Quem foi para a cobrança foi o Michel, e o Michel acabou explodindo a bola no travessão. Se faz esse gol, o Manaus estaria classificado para a semifinal, e aí, pela primeira vez, como eu repito aqui nesses últimos 6 anos, não teremos Manaus na final. Agora sim, quando me perguntam, né, culpa do Michel, porque assim, o futebol sempre tem muito isso, né? Você tem que arrumar um Cristo aí para crucificar. Só que, no caso do Manaus, eu até comentei isso no meu canal, eu acho que não vale você crucificar o rapaz
Porque sim, ele perdeu um pênalti, foi um lance capital, foi. Mas a verdade tem que ser dita é que o Manaus não vem conseguindo apresentar um bom futebol, e isso decorreu ao longo da temporada. Até aqui, o Manaus não apresentou um grande futebol, conseguiu ser eliminado na Copa Verde, Copa do Brasil e agora no Barezão. Então é aquela hora de, em vez de apontar dedo para quem é o culpado, quem é o treinador, é o jogador, não sei o que, está na hora de sentar e rever tudo, realmente rever. Porque quando você tem aí pelo menos 3 objetivos que você coloca na mesa para uma temporada e não consegue realizar nenhum, é porque alguma coisa de muito, muito grave deu errado. Né? Uhum. Pois e aí, né? Segue aqui, o Richard, também só para completar aqui os demais classificados, a gente teve o Princesa aí, como a gente diz aqui no Amazonas, comendo uma pupunha aí, para conseguir passar do Parintins. E olha só, um empate, hein? Só se classificou o Princesa porque tinha vantagem dos resultados iguais. Mas segue bem Princesinha, então. Foi, empatou no jogo de ida 1-1, empatou no jogo de volta 1-1, e o Parintins, até o Lana, o técnico Aderbal Lana, disse: olha, esse time foi uma pedra no nosso caminho, porque ele foi o único time que venceu, né? Aliás, teve 2 derrotas, o Princesa, uma para o Amazonas e outra foi para o Parintins, na primeira fase. E aí, como diz, o time se despede, como diz, o Princesa avança, o Parintins se despede, mas pode levar na conta aí, se por um acaso o Princesa for campeão amazonense, ele vai poder dizer que não perdeu para o campeão amazonense. E fechando aqui a rodada, a gente teve o Amazonas ganhando de apenas, entre aspas, 2-0 do Operário, ou seja, um jogo em que parece assim que o Amazonas estava ali se guardando, economizando, porque sabia, como gosta de dizer o meu pai, seu Laércio, aplicou a lei do menor esforço. É isso aí, então, né, meu amigo? E aí, quais serão os próximos passos? O que tem aí de previsão de jogo? A gente está esperando, a federação deve divulgar hoje já os jogos, os horários da semifinal do Campeonato Amazonense. E também a gente tem essa semana, Richard, nunca de mais lembrar, na quinta-feira, 19 horas, um jogo de volta pela Copa Verde do Princesa contra o Paysandu. O Princesa vai jogar lá na Curuzu, em Belém. Dá muita expectativa aí também. E é aquela história também, acaba cansando, né? O Princesa é o único clube da semifinal que tem compromisso no meio da semana, que tem viagem para fazer. Então isso aí também é bom a torcida ficar de olho, porque sempre dá uma prejudicada também aí no elenco. Mas toda a nossa torcida aí para que o Princesa possa fazer um grande jogo, e quem sabe até seria muito lindo passar de fase e ir para a próxima fase. Pois é. Levando a bandeira do Amazonas aí nas costas. Tu disse que o Princesa comeu uma pupunha aí com o Parintins, né? Mas segue. E agora nesse jogo de quarta-feira, tu acha que vai comer várias pupunhas ou vai ter que comer algo a mais? Olha, a pupunha vai ser tipo um caminhão de pupunha, porque o Paysandu é um time da 3ª divisão, um time muito difícil, mas é Princesa e vamos torcer. Eu estarei na torcida pelo Princesa, mas a gente sabe que a missão é muito difícil, ainda mais porque o Princesa vem tendo uma queda de produção nos últimos tempos, né? Vem não tanto jogando realmente aquele futebol com o qual começou a temporada, e o Lana também falou muito sobre isso, sobre questões físicas. Tem muito jogador machucado, com problema no departamento médico. Então, assim, são dificuldades que o Princesa do Solimões está passando nessa reta final da primeira fase das competições do ano. Mas aquela coisa, quem está lá dentro de campo não quer perder, quer fazer bonito. E eu tenho certeza que os jogadores aí do Princesa vão dar o sangue realmente para tentar voltar de Belém com essa vaga, que seria realmente um feito histórico. É isso aí, então a gente torce aí pro Princesa, né, se recuperar. É nas dificuldades que a gente se fortalece, né, e a gente torce pro Princesa continuar aí o seu reinado e dê uma peia então no Paysandu. É isso? É isso, Richard. Então, tá bom. Ô, Leanderson, boa folga, bom trabalho pra você aí. A gente volta a se falar na segunda-feira, então, porque a gente vai querer saber detalhes aí dessa tua viagem, né? O que tu vai ter aí de novidade pra gente. E mais informações sobre esporte você encontra também no canal do Leanderson Lima lá no YouTube, correto, Leanderson? Correto, exatamente. Você digita lá youtube.com/canal do Leanderson Lima, vem com a gente.
porque sempre tem muito conteúdo bom sobre o nosso futebol, o nosso esporte amazonense. Se inscreve, ativa as notificações e se mantém informado sobre o futebol local, nacional e até mesmo mundial, porque aqui o Leanderson é que manda, é nacional, é internacional também. Leanderson, muito obrigado pela tua participação e a gente volta a se falar então, tá bom? Obrigado, Richard. Uma ótima semana para você e para toda a nossa audiência. Para você também. Abraço. E agora, mudando de assunto, né? Vamos falar sobre chocolate. A gente já falou sobre futebol, mas agora vamos falar sobre chocolate, porque a Páscoa está chegando e os supermercados já estão abarrotados de ovos de chocolate. Mas nem todo mundo pode comer, né, alguns ovos de chocolate por conta de restrições alimentares, né, como a intolerância à lactose. Mas calma, a Vanessa Goldin vai mostrar que tem sim ovos de chocolate para esse público que tem alguma restrição alimentar. Vamos ver? Eles são apetitosos e convidativos. Tem brigadeiro, bolo no pote, biscoitos decorados e os tradicionais ovos de chocolate trufados. Sem glúten e sem lactose. Para quem não abre mão do chocolate na tradição de Páscoa, esse aqui dá para comer sem culpa, viu? E eu já vou comer o meu. Adriana possui intolerância às duas substâncias. Por isso, há 3 anos, começou a trabalhar com os chocolates que são voltados para o público alérgico à lactose e glúten. É uma ótima alternativa para não deixar de comer o doce. A gente utiliza farinha sem glúten, né? Então, alguns dos mix de farinhas que eu utilizo é farinha de amêndoas, farinha de aveia, farinha de arroz, polvilhos, sempre prestando atenção da especificação que vem a embalagem desse produto, porque meus clientes são celíacos, são intolerantes alimentares, são alérgicos, então eu tenho que prestar atenção da fonte onde eu compro essa matéria-prima. Eles também não possuem conservante e trazem muitos benefícios à saúde. A principal benefício é que a gente não fica inflamado, como as pessoas falam, né? A gente se sente realmente mais leve, daí o termo cake leve, né? A gente acaba se sentindo mais leve, não fica com o estômago estufado, que nem a gente diz na nossa região, né? Então a gente fica realmente com menos inflamação no nosso organismo. Então a alimentação sem glúten ela é benéfica para todos, mas o meu público realmente é o intolerante alimentar, alérgico celíaco, a glúten e também a lactose. Então os meus produtos também são à base de gordura vegetal e cacau. Eu não utilizo nada que tenha o leite. E para a Páscoa desse ano, as variedades de sabores para o cliente são muitas e a expectativa de vendas são as melhores. Então, esse ano a gente está vindo com cascas trufadas, então a gente tem recheios de frutas, tem recheios de brigadeiro, todos sem glúten, sem lactose, tá? E a gente vem com embalagens super bonitas e a gente ainda não teve nem tempo de lançar o catálogo, de enviar para os contatos de clientes, mas as clientes já estão vindo, graças a Deus, e a gente já está com a agenda ali nos 70%, então tem que dar uma corrida para conseguir vaga na agenda. Então, agora você já sabe que o chocolate não precisa ser o vilão na qualidade da sua saúde na Páscoa. Já encomenda logo o seu. Vanessa deu água na boca. Eu quero saber se você conseguiu encomendar um pra mim, pra você me dar na Páscoa. Eu aceito, Vanessa, porque eu só vi você comendo aí, eu acho que você também gostou, então eu quero saber se também é bom. Então eu aceito um presente da Vanessa Goldin. Esse fica o recado aí pra Vanessa. E a gente vai pro comercial, daqui a pouco a gente volta com mais Meio-Dia com Jefferson Coronel. Você está na Onda Digital com Jefferson Coronel no programa Meio-Dia. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época. E fica bem atualizado o dia inteiro com notícias. Onda Digital. Quem escuta, sabe. Atchim! Vixe, isso só pode ser gripe ou Covid. Mas nem dá pra saber. Dá sim, bonitinho. Vai logo lá na UBS.
Os cuidados contra síndromes gripais não podem parar. Use máscara, álcool em gel e não deixe de tomar as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. Se apresentar sintomas, faça o teste na UBS mais próxima de você. Te previne, Manaus! Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Momento Câmara. O projeto de lei 375 de 2022, que proíbe a instalação de medidores aéreos de energia, recebeu parecer favorável da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na quarta-feira, dia 8 de março. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, autor do projeto, afirmou que vai pedir urgência para o PL. Eu vou pedir que esse projeto seja colocado em regime de urgência, haja vista que a empresa continua tentando implementar esses famigerados medidores aéreos e a partir da votação em plenário deste parecer da CCJ, ele deve passar pelas próximas comissões, mas com pedido de urgência isso deve acontecer de forma mais célere e no máximo 30 dias para que nós possamos colocar esta lei que vai ao anseio da população manauara, que já demonstrou inúmeras vezes que não quer a implementação desses medidores. Momento Câmara. Olá, meu nome é Mariana e eu tenho 25 anos. O meu é Fátima, tenho 64. E sabe o que nós duas temos em comum? Descobrimos que temos câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é causado pelo vírus HPV, transmitido na relação sexual e afeta homens e mulheres. É facilmente detectável através do exame preventivo em mulheres, o Papa Nicolau. Quando descoberto no início, as chances de cura são maiores. Por isso, não deixe para depois. Mulheres de todas as idades que já iniciaram sua vida sexual devem ir à UBS mais próxima e fazer o preventivo. E se você é pai, mãe ou responsável, atenção! Meninas e meninos de 9 a 14 anos devem ser vacinados. Março Lilás, ame-se! Evite o câncer do colo do útero. Governo do Amazonas. Vem pra onda, você também. Acesse o Facebook. Rede Onda Digital. Rádio Onda Digital. Quem escuta, sabe. Os zumbidos incomodam, mas muito pior são os riscos reais causados pelo mosquito. A dengue é uma doença séria que pode matar. Elimine o mosquito, não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje, tampe as caixas d'água, mantenha sua casa limpa e colabore com a limpeza da sua cidade. Proteja você, sua família e seus vizinhos. Governo do Amazonas. Rádio Onda Digital. Quem escuta sabe. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel, mas a gente voltou aqui só para se despedir de vocês, né? E dizer que daqui a pouquinho o programa de hoje, o Meio-Dia com Jefferson Coronel, estará na íntegra, disponível na íntegra, lá no canal do Meio-Dia com Jefferson Coronel no YouTube. Então você vai lá, se inscreve, ativa as notificações e se mantém informado, né, sobre toda a programação de hoje. Hoje o Jefferson está em Sergipe, né? Vai acompanhar algumas a atuação da Enerva lá, que anunciou um investimento milionário, e aí a gente vai ver o que vai acontecer lá. Amanhã o Jefferson está de volta e vai trazer mais informações sobre a atuação da Enerva lá. A Enerva, inclusive, é uma operadora de gás, né, a maior do Brasil, que também tem negócios aqui no Amazonas. E também teve outras notícias, a gente falou sobre esporte, deu algumas notícias sobre o que estava acontecendo na política local. Então tudo isso você acompanha no programa de hoje. Se você perdeu e quer rever alguma matéria de hoje, você pode ir lá no canal do Meio-Dia com Jefferson Coronel, lá no YouTube, né? E também não deixe de acompanhar a programação da Onda Digital no canal 8.2 da sua TV e na rádio 92.3 FM, assim como no redeondadigital.com.br. Vem surfar na onda da informação aqui na Onda Digital. E agora a gente encerra o programa de hoje. Amanhã a gente volta com mais Meio-Dia com Jefferson Coronel, que está em Sergipe, né? E o programa de amanhã será basicamente todo de lá. Então
Então fique ligado que amanhã a gente está de volta. Um forte abraço para vocês, bom restinho de segunda-feira e amanhã a gente se vê. Meio-dia é jornalismo. Com Jefferson Coronel, fica por aqui. Onda Digital. Boa música, entretenimento e muita informação. 92,3. Rádio Onda Digital. Quem escuta sabe.